Olá, estudantes, retornando então para a nossa terceira aula de fluido. Como combinado, hoje eu vou falar de algumas aplicações muito usadas em fluidos que podem ser facilmente explicadas pela lei de Stephen ou equação de Stephen, como eu disse na aula passada. Isso não importa muito, né, se é lei ou se é uma equação, mas nós usaremos aquela equação P igual a P0 mais ρGH para explicar alguns fenômenos aí que nós observamos em fluidos. Então, uma boa aula a todos. Bem, então, considerando aqui um tubo aqui com vários ramos de comunicação diferentes, então, obviamente que esses ramos de comunicação, eles todos estão sofrendo aqui, né, a ação da pressão atmosférica, P0. No exemplo seguinte eu vou explicar um pouquinho mais sobre pressão atmosférica, tá? Mas por enquanto vamos considerar pressão atmosférica agindo em cada ramo. Então, nós vimos pelo princípio de Stephen, nós vimos pela lei de Stephen que a pressão num ponto do fluido, ela depende da densidade, aceleração gravitacional e altura. Então, como todos os ramos eles têm a mesma pressão na superfície do ramo, consequentemente a coluna de fluido em todos os ramos ela será igual. Então, nós sabemos que a pressão num fluido ela depende somente da altura da coluna do fluido. Então, nesse caso aqui, independente da forma do ramo, todos os ramos eles estarão à mesma altura H. Ok? E o que acontece aqui? Se eu acrescentar fluido a este sistema, todos os ramos eles sofrerão a mesma elevação, ok? Então, é este o princípio dos vasos comunicantes. Mesma altura, mesma pressão. Então, agora que nós já tratamos do problema dos vasos comunicantes, nós podemos usar o conceito de vasos comunicantes para medição de densidade de fluido, desde que os fluidos não se misturem. Por exemplo, vamos considerar aqui um fluido, um tubo em U. Então, considerando um tubo aberto, tá? Em U, e eu tenho dois fluidos com densidades diferentes que não se misturam, tá? Eles não podem se misturar, obviamente, porque se eles se misturarem, eles vão virar um terceiro fluido com uma outra densidade. Nesse caso aqui, eles não se misturam, como óleo e água, tá bem? Então, supondo que eu conheça a densidade do fluido 1, e eu desejo saber a densidade do fluido 2. Então, percebam aqui que neste ponto aqui da superfície do fluido, ambos os tubos eles estão na pressão atmosférica P0. A minha coluna de fluido aqui, eu vou definir esse ponto P aqui,
que nós já sabemos pelo princípio de Stephen, que se eu estou à mesma altura, eu tenho a mesma pressão. Então a pressão nesse ponto P deste lado do tubo em U é igual à pressão neste ponto P deste lado do tubo em U. Essa coluna aqui ela tem H1 e essa coluna aqui ela tem H2. Então o que eu posso fazer? Eu posso igualar a pressão nesse ponto com a pressão nesse ponto. Então eu tenho que P0 mais ρ1 GH1, ele é P0 mais ρ2 GH2, ok? Então cancela-se o P0, cancela-se o G, e aí eu vou ter uma relação desse tipo aqui, ó, ρ1, ρ2 é igual a H2 dividido por H1. Então, consequentemente, se eu tenho a densidade do fluido 1 e as alturas correspondentes na coluna, eu consigo determinar a densidade no fluido 2. Então, uma possível aplicação aí para o conceito de vasos comunicantes. Então, densidades diferentes, elas vão produzir alturas diferentes. Bem, agora na sequência, nós iremos tratar do princípio de Pascal, que envolve o conceito de macaco hidráulico. Então vamos pensar num problema bem simples aqui, ó. Eu tenho uma coluna de fluido aqui, com um pistão aqui em cima. Então, eu tenho uma coluna de fluido, aqui eu tenho um fluido, tá? E eu tenho um pistão aqui em cima. Obviamente que a minha pressão aqui é a pressão atmosférica P0. Mas no fundo aqui da minha coluna de fluido, a minha pressão ela vai ser dada pela lei de Stephen. P0 mais ρGH, que é a altura dessa coluna. Mas uma outra coisa importante é que se eu produzir uma variação de pressão em um dado ponto do fluido, essa pressão aí ela vai ser transmitida para todo o fluido. Então, supondo aqui que eu coloque aqui uma massa M. Colocar uma massa M sobre esse pistão. Então, a minha pressão aqui embaixo, ela não vai ser P0 mais ρGH. Ela vai ser P0 mais a pressão exercida sobre essa massa M, que é a força, peso dessa massa M, dividido pela área de contato do pistão com o meu fluido, mais P0 mais ρGH. Então, a pressão que eu produzo aqui em cima, ela vai se estender, ela vai ser transmitida para todo o fluido. Então, tendo esse conceito de que a pressão ela é transmitida para todo o fluido, nós podemos enunciar aqui o princípio de Pascal. Então, para isso, eu vou fazer um outro desenho aqui para ilustrar o princípio de Pascal. Então, vamos pensar aqui que eu tenho um tubo em U, só que esse tubo em U tem um reservatório de fluido aqui na base, tá? Então, o que acontece é que são dois tubos, né, com diâmetros diferentes, tá? Um muito maior que o outro, e aí aqui eu tenho um reservatório, eles estão conectados por um reservatório de fluido, que pode ser um óleo. Que na verdade o princípio de Pascal, ele é usado em máquinas hidráulicas, ou o próprio macaco hidráulico, né? Então esse princípio aqui ele é usado para adquirir vantagem mecânica
com base em dinâmica, em estática de fluidos. Ok? Então o conceito aqui é simples. Vamos pensar que eu estou colocando aqui um objeto com uma dada massa m aqui, que ele aplica uma força nessa região aqui do fluido. A minha pergunta é: qual força eu devo fazer do outro lado do tubo para compensar esta força que está sendo aplicada aqui, já que a variação de pressão em um dado ponto do fluido ela é transmitida para todo o fluido. Então essa variação de pressão aqui, ela é transmitida para essa região aqui, de modo que eu preciso aplicar uma força aqui para equilibrar essa pressão. Então, o que nós precisamos saber aqui é que a pressão aqui é igual à pressão aqui. Então eu tenho que F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. Então, essa massa aqui é M1, essa massa aqui é M2, consequentemente ela vai gerar uma força P2. Então percebam aqui que, como a minha área aqui ela é muito pequena, eu consequentemente e aqui a minha área é uma área muito grande, consequentemente a força aqui ela tem que ser muito grande para compensar uma força muito pequena desse lado. Então, aplicando uma força muito pequena de um lado, eu consigo do outro lado do ramo ter a ação de uma força muito grande, justamente porque eu tenho essa razão força sobre área, que é a pressão. Então, o que eu posso com isso é ganhar vantagem mecânica. Mas essa vantagem mecânica, ela não é de graça. O que acontece aqui? Como o meu tubo ele é pequeno, o deslocamento produzido na coluna de fluido é grande. E, consequentemente, como a minha área é grande aqui, o mesmo volume de fluido que eu deslocar aqui, vai deslocar do outro lado. Consequentemente, a elevação ela vai ser pequena. Então, esse é o princípio do macaco hidráulico. Eu consigo elevar massas muito grandes, mas em troca de deslocamentos pequenos, de vários deslocamentos pequenos. Então, esse é o conceito do macaco hidráulico, que é a base do princípio de Pascal, tá bem? Então, agora que eu já falei sobre o princípio de Pascal, eu irei falar sobre manômetros e pressão atmosférica. Então, os manômetros são equipamentos utilizados para medir pressão. Então, a minha explicação agora, ela vai com base na lei de Stephen, nós vamos entender o conceito por trás dos manômetros. Então, Galileu, ele produziu uma bomba de sucção. E essa bomba de sucção, ele percebeu que ela só poderia fazer sucção. Deixa eu explicar o que é uma bomba de sucção. Quando você pega uma seringa e você coloca essa seringa no fluido e puxa o êmbolo, este processo faz com que o fluido penetre na seringa. Por que acontece isso? Porque, obviamente, nós estamos usando a lei de Stephen, que é a variação de pressão num ponto do fluido, ela é transmitida para todo o fluido. Então, o que acontece? Quando eu puxo o êmbolo, eu produzo um vácuo, que é uma região de menor pressão que a pressão atmosférica. Então, como tem essa diminuição de pressão, o fluido ele vai tender a entrar dentro da seringa. Então, o Galileu ele entendeu esse conceito e produziu uma bomba de sucção. Só que ele descobriu que essa bomba de sucção
ela só poderia ser utilizada para elevar a água até uma coluna de 10 metros. E ele não soube explicar o motivo disso. E quem explicou o motivo de que, por sucção, eu posso elevar a água só até 10 metros foi o aluno do Galileu, um cara que vocês devem saber muito, por causa que a equação dele é muito usada na cinemática, que é o Evangelista Torricelli. E o Evangelista Torricelli, ele disse o seguinte: nós estamos imersos em um oceano de ar, que obviamente pesa. Então, se ele pesa, ele exerce uma pressão sobre nós. Obviamente que, como nós nascemos nesse oceano, essa pressão ela não é identificada, nós não sentimos a pressão de ar, mas nós sentimos a variação da pressão de ar. É impressionante isso, né? Nós já tivemos as variações bruscas, desculpa. Você já deve ter constatado que quando você sofre uma variação muito abrupta da pressão atmosférica, você percebe no ouvido, que o ouvido começa a produzir um zumbido. Então, justamente porque o nosso ouvido ele trabalha equalizado com a pressão atmosférica. Então, quando essa pressão sofre variação abrupta, nós percebemos isso quando descemos Serra do Mar e tal. Então, o nosso corpo ele tem essa capacidade aí de... Nós não sentimos a pressão, mas nós temos algumas reações adversas aí a variações bruscas de pressão, tá bem? Então, o que o Torricelli ele sacou? Ele falou, não, o que acontece é que essa coluna de 10 metros, ela equivale a ela tem pressão igual à pressão atmosférica. E para testar isso, ele utilizou um fluido que tem uma densidade 13,6 vezes maior que a pressão atmosférica, que é o mercúrio. Então o experimento dele é bem básico e eu vou desenhar ele aqui, tá bem? E aí depois eu faço a explicação. Bem, como é a experiência de Torricelli que culminou na invenção do manômetro de mercúrio, ou seja, que serve para medir pressão atmosférica. Então, basicamente, o que é o manômetro de mercúrio? O que Torricelli fez? Ele pegou um tubo, né, de vidro com uma coluna muito grande, de 1 metro, por exemplo, e aí ele encheu esse tubo até a tampa de mercúrio. E aí, não façam isso em casa, mercúrio é tóxico, tá? Aí ele tapou esse tubinho com o dedo. Eu acredito que todo mundo já fez isso, brincando com um copo de água em um tanque de água ou em bacia de água. E aí ele tapou a tampa do tubo. E aí, tapando a tampa do tubo, ele imergiu este tubo dentro de um recipiente de mercúrio. Então, consequentemente, o que aconteceu aqui? Então, aconteceu o seguinte: o mercúrio, ele desceu e ele ficou em repouso. Só que o que acontece? Essa região aqui, eu não tenho ar. Essa região aqui é uma região de vácuo. Então, se tem vácuo aqui e o tubo está fechado, significa que a pressão nesse ponto aqui, ela é zero. Então, se a pressão é zero aqui, qual é a pressão neste ponto aqui, ó? A pressão nesse ponto aqui é P0. E P0, ele vai ser exatamente ρGH, ou seja, densidade do mercúrio, aceleração gravitacional e a altura, que é 0,76 metros. Que é 76 centímetros, tá bem? Então, uma atmosfera equivale a uma coluna de 0,76 metros de mercúrio.
E aí ele constatou isso, sugerindo para acho que é primo dele, repetir essa experiência a uma altitude de 1000 metros, e ele constatou que a coluna diminuía, ou seja, a pressão atmosférica a uma altitude maior, ela é menor. Vocês devem ter constatado que se você tiver uma garrafinha de água e você fizer um furo embaixo aqui e um furo em cima, se você tapar o furo de cima, a água deixa de escoar. Porque a pressão atmosférica, ela é maior que a pressão da coluna de água. Só que se essa garrafinha aqui, ela tiver 10 metros de coluna de água, se ela tiver mais de 10 metros de coluna de água, e você repetir o procedimento, a água vai escoar até a coluna atingir 10 metros. Depois ela vai parar de escoar. Aí ela só escoaria se você abrisse o orifício, porque a pressão aqui, ela seria a pressão atmosférica, aqui a pressão seria atmosférica, só que por outro lado eu teria a coluna de água. Então, a pressão nesse ponto aqui seria maior que a pressão nesse ponto e, consequentemente, a água escoaria, tá bem? Então, esse é o conceito de manômetro de pressão e, obviamente, por esse motivo que o mercúrio é usado para medir a pressão atmosférica, justamente porque ele tem uma densidade grande, consequentemente a minha coluna de fluido é pequena. Não dá para fazer um manômetro, né, com água, né, porque eu vou precisar de 10 metros de coluna de água para eu ter pressão igual à pressão atmosférica. Obviamente que isso aqui tem que estar fechado e essa região tem que estar evacuada para que essa pressão aqui seja nula, tá bem? Então, agora eu vou dentro dessa descoberta aqui do evangelista Torricelli, eu vou falar do manômetro de tubo aberto, que é utilizado para medir pressão em gases, por exemplo. Bem, então o que nós temos aqui, explicando o manômetro de tubo aberto, né, utilizando a lei de Stevens. Então eu tenho um gás aqui aprisionado, e esse gás aqui, ele está conectado a um fluido, e obviamente o que acontece é que se eu aumentar a pressão desse gás aqui, essa pressão aqui ela vai ser transmitida para essa coluna de fluido. Como eu havia dito, a variação de pressão num ponto do fluido, ela é transmitida para todo o fluido. Então, se eu aumentar ou diminuir a pressão aqui, eu consigo constatar essa variação pelo deslocamento da coluna de fluido. Então, percebam aqui, que esse ponto aqui, eu vou chamar ele de PC. E aqui, este ponto aqui, eu vou chamar ele de PA. E este ponto aqui eu vou chamar de... Desculpa, esse ponto aqui ele está a pressão P. Esse ponto aqui ele está a pressão P. E este ponto aqui ele está a pressão atmosférica P0. Ok? Porque o tubo aqui ele está em contato com a pressão atmosférica. Então, o que eu posso fazer para determinar a pressão P aqui, conhecendo a pressão atmosférica e as alturas aqui? Eu posso fazer isso com base nesse ponto PC aqui, porque esse ponto PC aqui, ele corresponde a esta altura aqui de fluido e, consequentemente, esta altura de fluido. Então, o que vai ser meu ponto PC aqui? O meu ponto PC, ele vai ser igual a P mais
ρ GH2, e isso aqui ele vai ser igual, ó, a P0 mais ρ H1 mais H2. Então, desta forma aqui, eu consigo determinar qual é o valor do meu P, conhecendo o P0. Então, só simplificando a equação para obter o resultado. Então, eu posso escrever essa equação como sendo P menos P0 igual a ρ GH2 menos ρ GH2 mais ρ GH1 mais ρ GH2. Então, simplifica ρ GH2 e eu tenho que a minha pressão P ela vai ser igual a P0 mais ρ GH1. Então, pela altura da coluna de fluido, eu consigo determinar qual é o valor aqui da minha pressão P dentro desse recipiente e, consequentemente, determino qual é a pressão desse gás aqui. A que pressão está esse gás, tá bem? Então, esse é o manômetro de tubo aberto. Então, pessoal, a aula de hoje nós falamos um pouco explicamos algumas aplicações que são muito usadas em fluidos, utilizando a lei de Steven. Aula que vem nós vamos falar de empuxo, tá bem? Então, até a próxima aula e muito obrigado por estarem assistindo às minhas aulas. Até mais, pessoal.